Pode-se dizer que o ensino de arte no Brasil começa com os jesuítas, com a chegada dos jesuítas. Eles tinham com a catequese todo um trabalho não só da religião, mas também de educar os indígenas que aqui estavam e as pessoas que chegavam de Portugal também. Os jesuítas têm como princípio uma separação entre a retórica e o que é feito manualmente. A retórica sempre vale mais do que o que é o trabalho manual. E isso perdura até hoje, de certa maneira. A época jesuítica terminada, né, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, então se cria um vazio na educação, coloca no lugar aí, são importações algumas do que se consideraria que deveria ser a educação no Brasil. O ensino da arte no Brasil, oficialmente, começa em 1826, quando é criada a Escola Imperial de Belas Artes, né? A Academia Imperial de Belas Artes, né? É um grupo da França, vindo da França, é trazido ao Brasil em 1816, passa 10 anos para criar essa escola. Nesses 10 anos eles fazem muita coisa, eles fazem gravuras, pinturas, os arquitetos constroem edifícios. Mas uma coisa muito séria foi a mudança de nome da escola e com a mudança de nome, a mudança também de clientes dessa escola. Eles vieram para criar uma escola de artes e ofícios, ciências, artes e ofícios, para ser mais precisa. 10 anos depois é uma academia de belas artes que eles criam. A ideia era preparar para o trabalho, conectadas com uma coisa que começava a nascer, que era o desenho industrial. Muda a clientela, portanto. Em vez de ser uma classe trabalhadora, quem vai para a escola, para a Academia de Belas Artes, é hoje uma classe que tem aspirações à aristocracia, passa a ser um símbolo de distinção social. Aí está o núcleo do preconceito contra o ensino de arte. Começa aí. A maioria das pessoas considera até hoje o ensino da arte um babado cultural, um luxo, uma coisa que a gente podia viver sem, que interessa a poucos. Música
quando se começa a discutir realmente o ensino da arte, que começou como ensino de desenho, não se falava na época em ensino da arte, mas ensino do desenho, e desenho nas diferentes categorias: desenho gráfico, desenho artístico, desenho industrial, desenho decorativo, havia todas essas nomenclaturas. Se começa a discutir a necessidade do desenho na educação em 1870. Por quê? Porque nesta época há a primeira industrialização brasileira, que principalmente a indústria do ferro batido, a indústria da construção civil, há um incremento enorme nessas áreas. É Rui Barbosa a voz mais altamente clamante por um ensino de desenho na escola. A primeira tentativa de se fazer uma lei orgânica para o ensino primário e secundário ocorre ao redor de 1880. Exatamente o que aconteceu na Lei de Diretrizes e Bases de 96. Não sei se vocês se lembram. Mas a Câmara dos Deputados preparou uma lei, tendo consultado todas as bases, sindicatos, etc., foi mandada para o Senado. Não tínhamos mais imperador, então não precisava ir para o imperador, foi direto para o Senado. O presidente do Senado indicou um senador, que foi Darcy Ribeiro, para relatar. O Darcy deixou de lado o projeto que a Câmara mandou e fez o projeto dele, que inclusive não incluía a arte. Foi uma luta enorme dos arte-educadores, a continuidade da obrigatoriedade do ensino da arte. É uma luta que realmente pertence aos arte-educadores. O Brasil inteiro se mobilizou para exigir a permanência da obrigatoriedade do ensino da arte, que felizmente conseguimos. Mas naquela época foi a mesma coisa. Rui Barbosa largou o projeto que a Câmara mandou e fez o projeto dele. Até hoje é o projeto no qual o ensino do desenho aparece com a maior relevância. A gente pode considerar que começa o modernismo com a criação das escolinhas de arte do Brasil, um movimento que incluiu muitas mulheres arte-educadoras. Entre essas mulheres que fizeram a escolinha está a Noêmia Varela, que está com 90 e tantos anos hoje, mora no Recife, e foi minha professora de muito arte-educador, que já está se aposentando por aí. Era um movimento de ensino não formal. As escolinhas, tem esse nome, escolinha, como algumas pessoas me perguntam, mas por que escolinha? É depreciativo. Não, não era depreciativo esse nome. Esse nome era usado carinhosamente, né? A escola para os pequenos, escolinha. Então a escolinha é a primeira instituição realmente de ensino moderno, porque a Escola de Belas Artes só vai se transformar depois. Talvez o instante, né, o momento histórico que mais tenha aproximado
o que se fazia nas artes visuais, do que se dava na escola, seja no momento do modernismo, com a questão da livre expressão, justamente aí. Só que enquanto os artistas modernistas, na verdade, estudavam, né, para chegar nessa fase, na escola era fazer o que quisesse. O que era o modernismo, principalmente? O modernismo era o expressionismo. Vocês olhem bem para a arte expressionista que vocês vão entender o que é que o educador queria em matéria de arte e desenho de suas crianças na época. Queriam a expressão da interioridade do ser humano. Nenhuma preocupação com realismo, nenhuma preocupação com reprodução real do mundo ao seu redor. Havia um medo muito grande da cópia, se tentava evitar a imagem da arte na sala de aula para que as crianças não se contaminassem, não tentassem copiar. Então a ideia era que a arte vem de dentro. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa. E eu pergunto com que roupa que eu vou samba que você me convidou, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. A expressão ensino da arte só começa a entrar na escola brasileira depois de 1971. Antes era ensino do desenho. Havia um curso para preparar professores e era ensino, e era o curso chamava-se professorado de desenho. A partir daí entra a lei de 71 e que em 76 cria um curso para professores de educação artística. Eles optam por traduzir literalmente a expressão americana Art Education. Vocês sabem que em inglês o adjetivo vem antes, portanto a tradução certa é educação artística. O art está ali como adjetivo da educação. O que a gente tem é um viés da arte como design, né, do que a gente chamaria hoje de design, a arte como utilidade da vida doméstica, só que o dia a dia da arte vai cair nas escolas como presentinhos para fazer para Dia dos Pais, Dia das Mães, bandeirinha de festa junina e outras coisas que não são, na verdade, o ensino de arte. Vai se passar, então, por um período de livre expressão, em que o que se dá na escola, quando se dá, né, são as tais técnicas, um dia giz de cera, outro dia nanquim, outro dia vela, etc. E supondo-se que se o aluno sabe usar esses materiais, ele vai saber se expressar artisticamente. E essa época é a época em que a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases de 1971, a 5692, que cria uma educação extremamente tecnicista. Então está dentro desses parâmetros. Ao lado dessa criação tecnicista, que inclui inclusive desenho geométrico, né, como atividade em educação artística, se tem também a questão da livre expressão, influenciado pela psicologia principalmente, que é que a criança pode fazer o que ela quiser e que tudo que ela fizer é bom por si só.
No começo do século XXI, o que a gente tem como base é ainda a abordagem triangular, né, sistematizada pela Ana May Barbosa, e essa sistematização ela vai permear sim todas as metodologias ou todos os caminhos metodológicos que se possa criar para ensinar arte, principalmente artes visuais. Não pense que começou assim, eu vou fazer abordagem triangular e começo a criar. Não é isso. A abordagem triangular foi começando por essa insatisfação de se ver a dificuldade que tinha uma pessoa, embora tivesse feito arte durante toda a escola primária, secundária, chegava na idade adulta, não conseguia entrar no museu porque achava que não ia entender nada que estava lá dentro. Essa dificuldade de se entender, de se usufruir da arte. Essa chamada abordagem triangular, que não é nada mais, nada menos do que fazer arte, ver arte e contextualizar o que você vê e o que você faz. Não tem uma ação que seja deflagradora do começo. Você pode começar por qualquer lugar, você pode começar pelo contexto. Examinemos esse contexto. Desse contexto levar a fazer e do fazer levar a ver. Não tem hierarquia aí, né? Isso é importantíssimo, não ter hierarquia. E na arte contemporânea o que a gente vê ainda é a maioria das pessoas, né, não sabendo usufruir essa arte do jeito que ela acontece hoje, né? Nós vivemos a arte contemporânea, que hoje é multifacetada, no entanto as pessoas ainda têm dificuldade de entender isso. Parte pela formação dos professores, mas não só dos professores, né, dos pais também, das pessoas de maneira geral, e grande parte por não se ter ainda uma efervescência cultural importante na vida das pessoas, né? Se deixar só por conta da escola fazer isso, vai demorar um pouco mais, embora seja sim papel da escola dar a entender, dar a conhecer, né, a arte contemporânea. Acho muito importante que continuem a trabalhar com arte, porque a arte é a atividade da mais alta qualidade do ser humano. A arte tem múltiplos significados. Pode ter um significado para mim, outro para você, outro para o seu professor, outro para o seu aluno. A arte dinamiza a mente e o corpo do homem e o faz extrapolar do cotidiano às novas realidades. Não sei se expressei a minha alegria de descobrir que a arte era fundamental à vida. E sendo fundamental à vida, estava naturalmente, de modo muito espontâneo, inerente ao processo da educação. A bola está com vocês.